Angela Fritzen, ela deixou um comentário lá no nosso vídeo que a gente falou sobre a JHSF. Inclusive a JHSF fez exatamente o movimento que nós colocamos lá no nosso vídeo. Quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, acho interessante. E aí a Angela Fritzen, ela falou assim sobre a Home, né? Sobre a Home 3. Wie geht's, Angela? Gut? Sehr gut. Eu vou dar uma olhadinha nessa Home, que eu não conhecia, né? Aí, Home 3, Indústrias Home 3. Né? Agora ela está nesse exato momento, R$ 15,51, uma queda de 23 centavos, 1,46 de queda, 1,46 de queda essa ação, exatamente agora, né? Dando uma olhadinha no gráfico dela, ela fez um topo aqui no dia 14, caiu forte, depois subiu quase que R$ 3 para o dia 4. Isso me chamou a atenção, esse excesso de essa volatilidade aqui nesses últimos dias, né? Me chamou a atenção. Aí a gente pega e faz o quê? Vamos dar uma olhadinha nessa ação. Tem alguma notícia, alguma coisa interessante? Olha que Home 3 pagará dividendos em janeiro. Vamos dar uma abridinha aqui. Vamos abrir, continuar lendo. Veja a data limite para você receber os dividendos. Show. A Home 3, olha aqui, essa parte que é bem legal. Vamos lá, olhar isso aqui. A Home 3 anunciou nesta terça-feira, dia 8, através de avisos aos acionistas, que pagará 73,3 milhões de dividendos para quem tiver as ações da companhia até o dia 14 de dezembro. Até o dia 14 de dezembro. Quem tiver as ações até esse dia 14 de dezembro. Ora. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Aquela data 14 de dezembro. Não é que 14 de dezembro, exatamente 14 de dezembro ela fez desse pico de volatilidade. Então, aqui em tese, a gente vê que teve muitas pessoas procurando essas ações em busca justamente desses dividendos. Em busca desses dividendos. Ok? Vamos agora analisar os dados históricos. E a gente vai perceber os volumes, os grandes volumes, né? Ó, dia 9, um grande volume com a grande volatilidade. Grande volatilidade de alta. Outro grande volume com não tanta volatilidade assim. E se a gente vai buscar outros volumes, a gente percebe que tem outros volumes, né, grandes e com grandes volatilidades, grandes variações. Então essas ações assim que grandes volumes, mas com grandes variações, da mesma forma que ela pode subir em alta velocidade, ela pode cair em alta velocidade também. Então são coisas que a gente tem que ter bem atenção com relação a essas ações. E desses volumes aqui, vai me chamar a atenção esse volume aqui, ó, do próprio dia 14. Por quê? Porque ele tem um volume alto, 3,72 milhões de papéis, e ela subiu apenas 1,39%. Se a gente for analisar o padrão, os padrões aqui, dos outros volumes altos e a questão da volatilidade, nós vamos perceber que esse volume aqui está bem fora do padrão. Bem fora do padrão. Então é um volume que a gente tem que analisar, e quando a gente for para o nosso gráfico, a gente ter um pouco de carinho ao analisar esse dia. Na nossa planilha a gente colocou alguns dados. O spread máximo aqui de 71 centavos. Dá para ganhar bastante. Ela fez uma máxima e uma mínima nesse dia, nessa data do dia 4, né? Bem interessante. 3.000 papéis por minuto. Então quem for comprar 100, 200, 300 papéis tem condição de sair. Spread BDS de 2 centavos. Então quem comprasse, por exemplo, a R$ 15,74
sairia R$ 15,72, vamos imaginar assim. Então a gente teria a ideia de que perderia pouco também, muito embora não tenha um spread tão assim exato, bem curtinho como o da Itaúsa, por exemplo, que é 1 centavo. E outras ações também, que geralmente tem spread, tem muita liquidez, muito boa liquidez, então tem um spread bem baixinho. Mas aqui não está ruim não. Primeiro plano, no nosso gráfico, a gente tem a obrigação de olhar o nosso dia 14. Vamos olhar o nosso dia 14? Primeira coisa que a gente tem que fazer, olhar o nosso dia 14. Ponto. Nosso dia 14 está aqui. Tivemos um grande volume nesse nosso dia 14. Foi o dia que a gente marcou em nosso gráfico. A gente percebeu também, ó, claramente, percebemos aqui, olha só aqui, 2 milhões de papéis, então teve um volume expressivo. Depois do dia 14, o mercado começa a cair. Faz esse fundo, a gente marcou esse fundo já aqui, porque a gente entendeu que houve uma determinada absorção, na realidade uma acumulação. A gente percebe que o preço estava acumulando nesse ponto aqui, né? E aí ele abre em gap de baixa, vem testar próximo a esse ponto, bem próximo a esse retângulo aqui, e depois o mercado começa a se movimentar em direção a fazer a sua alta. Isso foi bom para o mercado. Bom, o que acontece agora? O que a gente tem agora e que é interessante a gente verificar? Nós temos aqui um volume expressivo e outro volume expressivo de alta. Só que se a gente for olhar esses dois volumes aqui, vai ficar claro para a gente, dando uma ampliação na imagem, que 1.500.000 papéis fez com que o mercado subisse quase R$1,50. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: por que quase 1 milhão de papéis faz com que o mercado suba apenas 1/3, quase que 1/3 daquilo que subiu anteriormente? Então, fica claro que todos os compradores foram absorvidos rapidamente pelos vendedores. Muita gente interessada em vender. Após isso, já sabendo isso, a gente percebe que o mercado já não tem tanta força, fazendo um movimento similar a um movimento de exaustão. Esse movimento daqui. Por que parece uma exaustão de um movimento? Porque a gente tem 485.000 papéis subindo mais do que o volume anterior, o volume de alta anterior. A gente percebe isso claramente. São 57 centavos aqui são 47 centavos com muito mais volume. Então, aparentemente, a gente está vivendo uma exaustão desse movimento aqui. Aparentemente. O que a gente faz aqui? Esse não foi o nosso volume. Esse aqui não foi o nosso volume que a gente destacou. Como se aqui estivesse havendo uma absorção dos compradores pelos vendedores. A gente marca aqui. R$14,87. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Pronto, tá ótimo. 14,88. Esse é o nosso ponto. 14,88. Então, se o mercado está absorvendo, houve aquela absorção, houve a possibilidade de ter havido uma exaustão do movimento. A gente sabe também que os dividendos é lá para o dia 16, ainda tem alguns dias na frente para ele distribuir os dividendos, a Home distribuir os seus dividendos. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó, pode ser que aqueles compradores que adquiriram suas ações antes do dia 14 segurem elas para receber os dividendos e não faça essa venda.
e a partir do dia 16 a gente possa encontrar alguns movimentos de queda até. Então eu não vou me arriscar, não me arriscaria a comprar essa ação agora não. Se eu tivesse, eu ia segurar, lógico, para pegar esses dividendos aí, mas eu não arriscaria não, porque se eu comprasse essa ação, eu poderia tomar esse susto aqui, ela caindo rapidamente para o 14,88, e nós já vimos que ela, lá quando a gente pegou dados históricos, a gente viu que ela teve altas de 12%, altas de 10%, então da mesma forma que ela cai forte, sobe forte, ela pode cair forte, ok?